Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar e bendita seja sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Vou começar fazendo o sinal da Santa Cruz para iniciar este vídeo, esta gravação que é muito importante, que é do Catecismo da nossa Santa Igreja. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos, irmãos, ao meu canal. Só também, no começo, vou pedir a todo aquele que se quer inscrever ao meu canal, dá-lhe um like, se gosta, e partilhá-lo, que isto é muito importante para que assim o YouTube possa recomendar este vídeo a mais irmãos e irmãs católicos, como eu, que fui um mal católico toda a minha vida. Eu fui um mal católico toda a minha vida, um católico de tradição, porque meus pais me ensinaram, ou fui batizado, fui crismado, e a missa de vez em quando, mas tudo ficou por aí, não tinha conhecimento a fundo da minha fé, conhecimento a fundo da nossa Santa Igreja Católica, dos sacramentos. Então, este vídeo que eu vou gravar aqui é falar acerca dos sacramentos do batismo da nossa Santa Igreja. E por aí vou continuar. Nestes momentos estou a falar sobre o batismo. Comecei no primeiro artigo, vou no capítulo, comecei no segundo e depois no terceiro. Agora vou no terceiro. Vou falar acerca do batismo. O importante é que nós católicos ter conhecimento da nossa fé e nós preparar-nos a conhecer a fundo a nossa fé. A fundo, como conhecer a nossa fé, como preparar-nos, como ter formação católica, que é muito importante. Todo católico deve ter formação católica. Por quê? Para assim poder ensinar os seus filhos e transmiti-la também, porque não pode ficar por aí. Eu fui um mal católico toda a minha vida, de tradição, de palavra, às vezes a missa, às vezes, muito raras vezes, e pronto, e por aí. Não tinha conhecimento da minha fé a fundo, dos sacramentos da nossa Santa Igreja, como o batismo, a confissão, com o sacerdote e o confessionário, porque é um sacramento também, e a Eucaristia, que é Jesus, que é o fundamento da nossa fé. É a Eucaristia, é a fonte da vida eterna, que é Jesus que está aí latendo ardentemente no altar, quando o Padre consagra o pão e o vinho, que é a Eucaristia, que é Cristo realmente presente aí, com seu coração ardendo por nós, por amor a nós. Então, vayamos a Ele, confiados, arrependidos, e vivamos a nossa fé, e tenhamos conhecimento da nossa fé a fundo. Por isso, vou aconselhar a todo aquele que vê este vídeo para que como se preparar e ter formação católica. Este é o Catecismo da nossa Santa Igreja, que também é uma guia. Tem textos bíblicos. É uma guia se nós lemos o Catecismo da nossa Santa Igreja e procuramos os textos que nos fala aqui das Sagradas Escrituras. Lemos, é um meio para nós conhecer a nossa fé e conhecer a Palavra de Deus e ter formação, ler a Palavra de Deus, que é muito importante, ler o Catecismo como guia para interpretar as Sagradas Escrituras à luz da nossa Santa Igreja, porque ninguém pode ler a Sagrada Escritura por sua conta, interpretá-la por sua conta, porque tem um erro de errar e cair nas falsas doutrinas protestantes, como há muitos que se ouve por aí dizer
eu fui um católico e fazia isto, fazia aquilo, mas nunca fui católico verdadeiro. Não tive conhecimento da sua fé, não lia a Sagrada Escritura, não tinha formação, não estudou a fundo a sua igreja. Tudo aquilo que é católico da verdade ou de tradição, se sai da sua igreja por ignorante, está apostatando da sua fé, porque saiu da igreja verdadeira para ir a uma igreja falsa, que não salva. A ver, Jesus fundou uma igreja, deixou os sacramentos, como a Eucaristia, para que nós comulguemos e assim seremos purificados dos pecados. Lavamos a nossa vestidura no sangue do Cordeiro. É o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Isto é uma grande verdade. É a fonte da vida eterna. É Jesus na Eucaristia. Temos o sacramento do bautizo, o crisma, matrimônio, sacramento da confissão no confessionário com o sacerdote. Não podemos dizer que podemos confessar diretamente a Deus, então, para que Deus fundou uma igreja e deixou os sacramentos para nós sermos salvos. Deixou os sacerdotes para exercer o seu ministério. Então, nós devemos confessar nossos pecados para receber a Cristo na Eucaristia, para sermos purificados. Como no Antigo Testamento era o sacerdote sempre oferecia o sacrifício a Deus para perdão dos pecados. O pecador tinha que ir com o sacerdote para oferecer o animal em sacrifício no Antigo Testamento. Então Jesus veio ao mundo, se oferecia como vítima para os nossos pecados e fundou uma igreja. Deixou os sacramentos para nós sermos salvos. Mas não vou alargar muito este vídeo porque é importante que eu leia o capítulo completo do Catecismo. São como as 3 folhas, então não tem sentido ler a metade. Tem sentido ler completo e depois para continuar lendo para o próximo vídeo que eu grave e para tudo aquilo que assim veja o meu canal e venha, pronto, se preparando também, como eu, que fui mal católico toda a minha vida. Depois desta pandemia, de uns 3 anos e pouco para cá, foi que deu para eu reflexionar sobre a minha vida. Morreram milhões de pessoas no mundo. Então, a vida são 2 dias. Um já passou e o outro não sabemos. Então, é importante estarmos preparados para quando chega esse dia, não nos agarre assim, nos agarre límpios, para render contas a Deus e entrar no reino dos céus, junto a Jesus. Maria, Jesus está muito triste com o desprezo que hoje em dia estamos vendo até por alguns consagrados, apostatando da fé, desprezando a Jesus e a Maria. Mas também temos bons sacerdotes e bons obispos e cardeais que defendem com a verdade a Igreja de Cristo. Vou ler aqui. Começarei a ler aqui do terceiro capítulo. E eu digo capítulo, o artigo, que é sobre o batismo. Como se celebra o sacramento do batismo? Desde o tempo dos apóstolos que torna-se cristão, requer um caminho e uma iniciação com a diversas etapas. Este itinerário pode ser percorrido rápido ou lentamente, mas deverá sempre incluir certos elementos essenciais: o anúncio da palavra,
o acolhimento do Evangelho, que implica a confissão e a profissão de fé. O batismo, a infunção do Espírito, o acesso à comunhão eucarística. Esta iniciação tem variado muito no discurso dos séculos e, segundo as circunstâncias, nos primeiros séculos da Igreja, a iniciação cristã conheceu grande desenvolvimento com um longo período de catecumenato e uma série de ritmos preparatórios que escalonulavam liturgicamente o caminho da preparação catecumenal, desembocando na celebração dos sacramentos da iniciação cristã. Nas regiões onde o batismo das crianças se tornou largamente e forma habitual da celebração deste sacramento, esta transformou-se num ato único que integra de um modo muito abreviado as etapas preliminares da iniciação cristã. Pela sua própria natureza, o batismo das crianças exige um catecumenato pós-batismal. Não se trata apenas da necessidade de uma instrução posterior ao batismo, mas do desenvolvimento necessário da graça batismal. No crescimento da pessoa é espaço próprio da catequese. O Segundo Concílio do Vaticano restaurou para a Igreja Latina o catecumenato dos adultos, distribuído em várias fases. O respectivo ritual encontra-se no Ordo Initiationis Christian. Isto aqui está em latim e vou passar e ler aqui mais a seguir. O concílio permitiu que, para além dos elementos de iniciação próprios da tradição cristã, se admitam em terras de missão os elementos de iniciação usada por cada um desses povos, na medida em que puderem integrar-se no ritmo cristão. Hoje em dia, portanto, em todos os ritmos latinos e orientais, a iniciação cristã dos adultos começa com a sua entrada no catecumenato para atingir o ponto culminante na celebração única dos três sacramentos: batismo, confirmação e Eucaristia. Nos ritmos orientais, a iniciação cristã das crianças na infância começa no batismo, seguido imediatamente da confirmação e da Eucaristia, enquanto no ritmo romano a mesma iniciação prossegue durante os anos de catequeses para terminar mais tarde com a confirmação e a Eucaristia, ponto culminante da sua iniciação cristã. É a Eucaristia, que Jesus realmente é presente aí. O sentido e a graça do sacramento do batismo aparecem claramente
nos ritmos da sua celebração, seguindo com a participação atenta aos gestos e às palavras desta celebração. Os fiéis são iniciados nas riquezas que este sacramento significa e realiza em cada novo batismo. O sinal da cruz, no princípio da celebração, manifesta a marca de Cristo. Somos selados por o batismo. Desde aí, somos selados para Cristo. Recebemos a Santíssima Trindade. Passamos a ser a Igreja. Somos selados. Cristo imprensa naquele que vai passar e pertencer-lhes, e significa a graça da redenção que Cristo nos adquiriu pela sua cruz. O anúncio da palavra de Deus ilumina com a verdade revelada os candidatos e a Assembleia e suscita a resposta da fé inesperável do batismo. Na verdade, o batismo é, de modo particular, o sacramento da fé, uma vez que é a entrada sacramental na vida da fé. E porque o batismo significa a libertação do pecado e do diabo. Seu instigador pronuncia-se sobre o candidato ou a vários exorcismos, ele é ungido com o óleo dos catetumes, ou então o celebrante impõe a mão e ele renuncia expressadamente a Satanás. Assim, preparado, pode professar a fé da Igreja, a qual será confiada pelo batismo. A água batismal é então consagrada por uma oração de epíclise, ou no próprio momento, ou na vigília pascal. A Igreja pede a Deus que, pelo seu Filho e o poder do Espírito Santo, desça a essa água, para que os que nela forem batizados nasçam da água e do Espírito, que fala João capítulo 3, versículo 5. O significado do batismo. Siga-se o ritmo essencial do sacramento do batismo, propriamente dito, que significa e realiza a morte para o pecado e a entrada da vida espiritual. Antes de sermos batizados, somos criaturas. Depois de sermos batizados, somos a Igreja, filhos de Deus adotivos, por meio do batismo e do sacramento da morte de Jesus, que nos resgatou na cruz. Entrada na vida da Santíssima Trindade, que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Santíssima Trindade. São três. Através da configuração com o mistério pascal de Cristo, o batismo é realizado de um modo mais significativo pela tríplice imersão na água batismal, mas desde tempos antigos pode também ser conferido derramando por 3 vezes água sobre a cabeça do candidato a ser batizado.
Na Igreja Latina, esta tríplice infusão é acompanhada pelas palavras do mistério: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde aí recebemos a Santíssima Trindade. Passamos a ser Igreja, Santuário de Deus, Templo de Deus. Desde aí habita as três pessoas divinas: Pai, Filho e Espírito Santo. Passamos a ser Igreja, filhos de Maria, pois Maria, a Santíssima Virgem, é mãe de Cristo, da cabeça de Cristo, e, portanto, é a mãe da Igreja, que somos nós. Isto é muito importante, ter conhecimento. Nas liturgias orientais, estando catecumeno voltado para o Oriente, o sacerdote diz: o servo de Deus é batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e a invocação de cada pessoa da Santíssima Trindade mergulha-o e retira-o da água. A unção com o santo crisma, óleo perfumado, que foi consagrado pelo bispo, significa o dom do Espírito Santo. Ao novo batizado, ele tornou-se cristão, quer dizer, ungido pelo Espírito Santo, incorporado em Cristo, que foi ungido sacerdote, profeta e rei. É Jesus Cristo. Na liturgia das igrejas do Oriente, a unção pós-batismal é o sacramento da crismação. Confirmação na liturgia romana anuncia uma segunda unção com o santo crisma, que será dada pelo bispo, o sacramento da confirmação. É quando somos confirmados, que, por assim dizer, confirma e completa a unção batismal. A veste branca simboliza que o batizado se revestiu de Cristo. A veste branca é a pureza, puro. Iluminou o inexfito em Cristo. Os batizados são a luz do mundo. E recém-batizado é agora filho de Deus, no seu Filho único, e pode dizer a oração dos filhos de Deus, o Pai Nosso. A primeira comunhão eucarística, tornado filho de Deus, revestido da veste nupcial. O neófito é admitido ao banquete das núpcias do Cordeiro, que é Jesus, e recebe o alimento da vida nova, o corpo e sangue de Cristo, que é a Eucaristia. Realmente é o corpo, o sangue de Cristo que recebemos na Eucaristia. É Jesus realmente presente. As igrejas orientais conservam uma consciência viva da unidade da iniciação cristã, dando a Sagrada Comunhão e a todos os novos batizados e confirmados, mesmo as criancinhas, lembrando a palavra do Senhor. Deixai vir a mim as criancinhas, não as estorveis. A Igreja Latina, que reserva o acesso à Sagrada Comunhão para aqueles que atingiram o uso da razão, exprime a abertura do batismo em relação à Eucaristia, aproximando do altar a criança recém-batizada para a oração do Pai Nosso. A celebração do batismo conclui-se com a benção solene, enquanto do batismo de recém-nascido, a benção da mãe
ocupa um lugar especial. É muito importante ter conhecimento da mãe, um lugar especial. Quem pode receber o batismo? Todo o ser humano ainda não batizado, e só ele é capaz de receber o batismo. O batismo dos adultos. Desde os princípios da Igreja, o batismo dos adultos é a situação mais corrente nas terras onde o início do Evangelho ainda é recente. O catecumeno nato, preparação para o batismo, tem, e nesse caso, um lugar importante, sendo iniciação da fé e na vida cristã. Deve dispor para o acolhimento do dom de Deus no batismo, confirmação, Eucaristia. O catecumenato, ou formação dos catecumenos, tem por finalidade permitir a estes, em resposta à iniciativa divina e em união com uma comunidade eclesial. Beber um pouco de água, porque tenho a garganta assim um pouco meia. Conduzir a maturidade a sua conversão e a sua fé. Trata-se de uma formação e de uma aprendizagem de toda a vida cristã, mediante a qual os discípulos se unem com Cristo, seu Mestre, por conseguinte sejam os catecumenos convenientemente iniciados no mistério da salvação, na prática dos costumes evangélicos e com ritmo sagrado, a celebrar em tempos sucessivos, sejam introduzidos na vida da fé e da liturgia e da caridade do povo de Deus. Os catecumenos estão já unidos na Igreja. A Igreja já são da casa de Cristo. E não raro eles levam já uma vida de fé, de esperança e de caridade. A Mãe Igreja já os abraça como seu com amor e solicitude. Batismo das crianças, nascidas com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, que é o pecado de Adão e Eva. As crianças também têm necessidade do novo nascimento no batismo, para serem libertas do poder das trevas e transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus. Aqui todos os homens são chamados a pura gratitude e da graça da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. Por isso a Igreja e os pais preveiam a criança para a graça inestimável de se tornar filhos de Deus, se não lhes conferissem o batismo poucos depois do seu nascimento. Os pais cristãos reconhecerão que esta prática corresponde também ao seu papel de sustentar a vida que Deus lhes confiou. A prática de batizar as crianças é tradição imemorial da Igreja, explicitamente atiçada desde o século II. É no
entanto bem possível que, desde o princípio da pregação apostólica, quando casas inteiras receberam o batismo, se tinham batizado também as crianças. Quando os apóstolos entravam numa casa que eles se convertiam, todos aceitavam o batismo. Os pais e essa família havia crianças. Isto é o que a igreja ensina. O batismo é o sacramento da fé, mas a fé tem necessidade da comunidade dos crentes. Só na fé da igreja é que cada um dos fiéis pode crer. A fé que se requer para o batismo não é uma fé perfeita e amadurecida, mas um princípio chamado a desenvolver-se ao catecumeno ou ao seu padrinho. Pergunta-se que pode a Igreja de Deus, e ele responde: a fé. Em todos os batizados, crianças ou adultos, a fé deve crescer depois do batismo. É por isso que a Igreja celebra todos os anos, na vigília pascal, a renovação das promessas do batismo. A preparação para o batismo conduz apenas um umbral da vida nova. O batismo é a fonte da vida nova em Cristo, onde jorra toda a vida cristã. Para que a graça batismal possa desenvolver-se, é importante a ajuda dos pais. Esse é também o papel do padrinho. Os pais devem ensinar as suas crianças, e para o papel que os pais têm, também eles devem ter conhecimento da sua fé, para assim ensinar os seus filhos. Ou da madrinha, que devem ser pessoas de fé sólida, capazes e preparadas para ajudar o novo batizado, criança ou adulto, no seu caminho de vida cristã. O seu manus é o verdadeiro ofício eclesial. Toda a comunidade eclesial tem uma parte de responsabilidade no desenvolvimento e na defesa da graça recebida do batismo. Aqui termina. Depois, no seguinte vídeo, vou com o capítulo 5, o artigo 5, eu vou seguir lendo, explicando a importância que é ler o Catecismo da Nossa Santa Igreja, também a oração do Santo Rosário. Hoje, mais que nunca, Nossa Senhora aparece em várias partes do mundo, nos chama com urgência à conversão, a que nos convertam verdadeiramente à penitência, porque estamos vivendo um tempo difícil, nos estamos acercando ao fim dos tempos, não é fim do mundo, onde vendrá uma grande perseguição contra a Igreja e guerras que estamos a ver. Por isso, irmãos católicos, é necessário que nós oremos muito por a paz do mundo, porque estamos a ver coisas feias, mas isto é grave o que estamos a ver. É tudo por hoje, não vou alargar mais este vídeo, foi um pedacinho largo, mas é bom saber e de ler o capítulo completo, para não deixar por a metade. Então, é tudo por hoje, irmãos católicos. Só vou pedir mais uma vez que todo aquele que se queira subscrever o meu canal e que dê um like, que goste ou se gosta, e partilhá-lo, que é muito importante, para que assim o YouTube possa recomendar este vídeo a mais irmãos católicos, como eu, que fui mal católico toda a minha vida, aos meus poucos 60 e poucos anos, é que venho ter conhecimento a fundo da minha fé. E graças também aos vídeos que vejo no YouTube de bons sacerdotes, pregadores
e também católicos que falam a verdade e até debatem com os irmãos protestantes que estão errados no caminho, na igreja que não é verdadeira, e então, por isso, eu tido um conhecimento mais a fundo e me falta muito mais por ter mais formação católica da minha fé e estudar a minha fé ainda mais a fundo. E por isso, então, se recomendo a todo aquele que veja este canal e que também se prepare como eu para ensinar os seus filhos, que é muito importante. Não quer dizer que não lhe manda catequeses, claro que sim, mas também o pai e a mãe em casa para ensiná-los na educação cristã, que é muito importante. É tudo por hoje, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.